Olá, bem-vindos! Estamos na terceira aula do nível 2, Ferramentas da Kabbalah. Então, a gente aprendeu nas primeiras duas aulas umas ferramentas interessantes, muito importantes sobre a nossa evolução espiritual. Nós começamos a aprender como a gente identifica nosso oponente, isto é, um parâmetro que assegura que vamos estar evoluindo espiritualmente. E na aula passada falamos da questão das nossas clipot. Espero que você assistiu aquele videozinho do Karma Ghost que resumiu a aula inteira. E agora vamos começar a falar de soluções, ok? Então, como você pode ver, o título da aula aqui, número 3, é Abracadabra. Aliás, fala uma coisa para você, acredite ou não, mas abracadabra vem do hebraico. E isso é uma coisa que eu, como israelense, nunca parei para perceber até eu estudar Kabbalah. Abracadabra significa literalmente, se você fosse dividir isso em sílabas, vem de avracadabra. Eu crio quando eu falo. Lembra que a gente falou da ideia de que você fala, você cria anjos? Kabbalah fala que nós criamos a nossa realidade quando nós falamos, especialmente quando nós usamos as ferramentas das letras hebraicas. Tá? Então, antes de a gente começar, vamos fazer uma pequena meditaçãozinha aqui. Então, a gente vai ter aqui a nossa árvore da vida. E, inclusive, depois da aula de hoje, vai fazer mais sentido e teremos mais ferramentas de meditação. Então, vamos relaxar, respirar fundo. A gente vai aprender isso, inclusive, tem um curso de Kabbalah inteiro que a gente fala sobre meditação cabalística. A gente fala que tem uma ligação entre respiração e luz, né, entre a nossa alma e todo esse processo. Então, tem uma questão também que não é só bom para o físico, também bom para a alma, ok? Então, vamos lá. Respirar fundo, focar, relaxar, esquece das coisas para agora, a gente volta para lembrar da vida de 1% daqui a pouquinho. E vamos lá, pode falar comigo. Keter, Chokhmah, Binah, deixa a luz vir, Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Muito bem, e agora vamos nos energizar, ficar felizes, sacudir um pouco o corpo, energia, e vamos começar a falar do tema da aula de hoje. Eu já vou dizer, é um pouquinho denso, ok? É interessante pra caramba e no final das contas você vai ganhar com isso uma ferramenta muito, muito valiosa que vai fazer toda a diferença para a gente poder ter mais força, mais consciência, mais luz e quebrar as nossas clipot e muito, muito mais, ok? Então, vamos lá. A gente então fala na Kabbalah que existe essa questão de interação com a luz, que a gente, para poder interagir com o infinito, né, a gente teve um sistema de 10 sefirot, que a gente acabou de falar agora, juntos, que ajuda a gente a receber a luz que vem lá do infinito até o mundo físico, que nós não podemos ligar direto com o infinito, que senão a gente vai explodir. Então a Kabbalah fala o seguinte, quando nós falamos na Kabbalah sobre interagir com a luz, e se eu estou falando também de eu realmente quero acessar a minha energia mais primordial, isto é, que é a minha alma, eu quero dar para você um exemplo. Vamos ver aqui no nosso slide de uma foto. Temos uma amiga nossa aqui, como você pode ver, ela antes de fazer Kabbalah, ela estava assim, bem descabelada, ela era muito pobre e sem dúvida assim, muito infeliz e triste. Agora ela fez Kabbalah, ela está linda, maravilhosa, ela ficou muito rica, espiritualizada, encontrou uma gêmea, tem 4 filhos, brincando, mas assim, nossa amiga loira, vamos dizer que a gente descobre que a nossa amiga loira não é loira de verdade, ela tem raízes morenas. E vamos dizer que essa loira, ela quer ser loira para sempre, ela quer ser loira que cresça loiro. Ela não quer pintar o cabelo, ela não quer usar uma peruca. Ela tem como ser loira, se ela quisesse assim, verdadeiramente falando? Então assim, da forma convencional, não teria, não é isso? Agora, eu falo para vocês que tem como ela ser loira. Teoricamente, vamos fazer a pergunta. Onde está escrito, onde está carvado, em que pedra está carvado, que a cor do cabelo dela é moreno, é preto. Onde está escrito isso? No DNA. No DNA dela está definido isso. No nível da semente está definido tudo como a pessoa é. Isto é, teoricamente, se ela quisesse ser loira, que o cabelo crescesse da raiz loiro, ela precisaria fazer o quê? Fazer uma alteração na semente, acessar o DNA dela. Então fala Kabbalah, se nós queremos aprender a como evoluir e ter mais ferramentas de luz, chega num ponto que tudo que a gente aprendeu em termos de ferramentas psicológicas e PNL que aprendemos até agora, elas têm o seu limite. A gente precisa agora tirar assim, as armas de luz de verdade, porque se a gente fala que a nossa alma é luz indestrutível, indanificável, se eu pudesse acessar essa energia e a minha alma brilhasse de dentro para fora, ela ia estraçalhar as minhas clipot.
eu ia atrair para mim constantemente o que? Igual atrai igual, eu ia atrair a inspiração divina, e soluções, e bênçãos, e coisas boas, e boas sensações, eu ia estar bem, pleno e feliz e crescendo constantemente, certo? Então, fala Kabbalah uma pergunta. Como você acessa o DNA da tua alma, que aí naturalmente acontece? Você imagina que as nossas clipotes ficam pintando o nosso cabelo, né? Fica pintando, a gente quer, não, eu quero parar de pintar meu cabelo de sujo, eu quero que, assim, cresça da raiz e que constantemente venha a cor linda e luz da minha alma. Como você acessa o DNA espiritual? O que eu vou falar agora exige abrir a cabeça, ok? Tem que abrir a cabeça, abrir o coração, abrir o espírito. Lembra que fizemos isso no nível 1? Vamos fazer de novo. Vamos abrir a cabeça. Vamos pressupor que a gente não sabe nada, porque para a gente poder aprender coisa nova nesse nível, temos que realmente estar bastante assim livres de opiniões e pressuposições e julgamentos, ok? Então vamos lá. Como acessamos a semente? Os cabeças sabem que existem códigos cabalísticos, que na verdade o Antigo Testamento é um livro completamente 100% codificado. Não tem uma palavra a mais ou a menos, não tem uma letra no lugar errado. Do jeito que está escrito, o primeiro Antigo Testamento, ou se quiser chamar isso de Torá, a mesma coisa, o primeiro Torá que foi dado no Monte Sinai, naquele momento lá com Moisés, que inclusive ao longo dos cursos vamos explicar todos esses códigos, que na verdade como isso não só que é pertinente ao nosso dia a dia, como isso não tem nada a ver com religião ou com o povo escolhido, com judeus, é muito mais do que isso. E olha, como sempre, não acredite em mim. Você vai testar isso, você vai perceber sozinho e sozinha como que isso funciona na tua vida no dia a dia e quanto disso você quer trazer para a sua vida e quanto que você ainda não precisa, tá? Então, tudo com cada um com seus níveis e desejos e ritmos, ok? Então, assim, os cabeças falam que o Antigo Testamento é um documento codificado do início até o fim. E a primeira Torá dada no Monte Sinai, até hoje, todos os pergaminhos de Torá são réplicas idênticas. Não tem uma letra a mais e uma letra a menos. Não tem um rabisquinho a mais e um rabisquinho a menos. Aliás, não pode ter uma letra quebrada, com exceção, tem uma letra só que ela tem que ser fissuradinha, uma fissura de um fio de cabelo, e senão a Torá é inválida. E todas são réplicas idênticas nos últimos 3.400 anos. Ela começa com uma letra que, a Torá em si, ela não tem páginas, porque no final das contas é um rolo, mas ela tem 42 linhas por coluna. Por que 42? Veremos isso nas aulas desse nível 2. E ela tem, se não me engano, são 248 colunas. E cada coluna começa com uma letra e termina com outra. Isso é muito, muito matemático preciso. Se você tira uma letra, faz uma outra coisa, traduz errado, perdeu o sentido. Aliás, vou falar uma coisa interessante. Quem conhece, quem gosta dessas coisas, tem um livro chamado Códigos Bíblicos, os Códigos da Bíblia. Está escrito um cara chamado Michael Drosnin, ok? Michael Drosnin. Pode googlar ele. Eu, pessoalmente, acho que é só interessante e não ajuda muito na tua vida. Eu até adquiri os livros e comprei, eu li muito tempo atrás. Sei lá, é legal de ler, mas assim, realmente não ajuda muito. Por quê? O que ele fez? Ele fez uma coisa bacana. Ele pegou todo o Antigo Testamento, em hebraico original, colocou no computador, escrito do jeito que está escrito no rolo, e condensou, ele tirou todos os espaços, mas que esmagou tudo, não tem espaço entre as letras, e começou a buscar por palavras-chave que estão ligadas com eventos históricos do passado, e para ver se você consegue encontrar uma concentração disso em um certo lugar. E realmente ele colocou, sei lá, palavras ligadas ao Holocausto. Trens da morte, acampamento da morte, holocausto, 6 milhões de judeus. Encontraram codificado, pegar um pedaço, e se você pula cada duas letras para frente, cria, sei lá, uma palavra X, trens da morte, e na diagonal, assim, cada 2, 3 letras, cria Hitler e sei lá o que for. Aí falaram, tá, é bonitinho, mas é aleatório. Mas ele comprovou que não é aleatório, ele comprovou que ele colocou muitos detalhes históricos, chegou a colocar todos os presidentes dos Estados Unidos da América, encontrou num lugar só, sabe, pulando letra para frente e para trás na diagonal, primeiros ministros de Israel, um monte de coisa assim. Ele comprovou tanto que ele é um cientista, ele é um matemático, ele é tipo doutor de matemática, ele comprovou que matematicamente isso seria impossível de ser aleatório. Isto é, seria mais provável você ganhar na Mega Sena 1 milhão de vezes consecutivas antes que se fosse aleatório.
Então, eu li esse negócio, olha, ele mostrou umas coisas bastante interessantes, e depois que eu li o livro inteiro, sabe o que aconteceu com a minha vida? Nada. Ela continua sendo a mesma, ok? Então, por isso eu falo, é interessante, dá um arrepio, a vida continua. Então, não é muito prático. Por isso eu digo, não se preocupe demais, mas é bom saber que isso existe. Então, até no passado eu mostrava alguns códigos, assim, mas que é irrelevante para o nosso dia a dia. O que sim é relevante, o livro do Zohar, que é o livro principal da Kabbalah, que decodifica esses códigos, ele não fala o que aconteceu no passado. Ele fala para você o que você faz com isso na sua vida. Como isso funciona? Eu vou falar uma frase para você, ok? A frase fala o seguinte: eu amo cozinhar a minha esposa e os meus filhos. Use vírgulas, não seja um psicopata. Isso é, eu posso ler a frase, eu amo cozinhar a minha esposa. Ou versus, eu amo cozinhar, vírgula, a minha esposa e os meus filhos. Eu amo a minha esposa, meus filhos e amo cozinhar. Então, você pode ler de forma diferente de acordo com sua entonação. O problema é que muitos seres humanos não aprendem a fazer perguntas. Eles fazem perguntas. Eles começam a ler uma coisa, tá errado. Mas quando você vai fazer as perguntas certas no caminho e começa a ler de entonações diferentes e você entende a profundidade, a riqueza do hebraico, tudo começa a soar diferente. E para ficar bem claro, gente, como eu já tinha mencionado isso, tem um monte de gente por aí, charlatão, que fala, isso está escrito assim que você tem que dar todo o seu dinheiro. Olha, quando a gente decodifica os códigos bíblicos, eles têm que estar 100% em harmonia e sincronicidade com o pensamento da criação. Tudo que aprendemos no nível 1. Pão da vergonha, o livre-arbítrio, fortalecer você, ajudar você a ser uma pessoa melhor, se superar. Tudo que funciona para o seu bem. Ok? Para ficar bem claro. Então vamos lá, de novo o nosso slidezinho. Então, eu quero entender qual é o nível da semente, qual é o DNA. Gente, o DNA está no Gênesis, né? Está escrito aqui em hebraico, para quem não percebeu, né? Eu vou ler agora em hebraico. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Gente, o que aconteceu no início? No início, Deus criou os céus e a terra. E para ficar bem claro, esta é a tradução correta. Se você conhece uma outra versão, eu falo hebraico e eu falo para vocês assim, essa é a tradução correta das palavras. Isso que aconteceu, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. No início, Deus criou os céus e a terra. Então, se eu quero saber qual é o nível da semente, o que Deus criou primeiro, agora isso exige que a gente abra a cabeça.